Flávio Tambellini, e vamos estudar escoamento compressivo unidimensional. Vamos ver o caso do escoamento com transferência de calor e sem atrito. Tá? No caso, ele vai ser não isentrópico, tá? E a área vai ser constante. Então, nós temos aqui a equação da continuidade, ok? A área constante. Temos a equação da quantidade de movimento linear. As forças que atuam vão ser só a pressão na seção 1 e na seção 2. Tá? Que vai ser igual a vazão máxima vezes a variação de velocidade. A primeira lei da termodinâmica, o trabalho e a energia potencial são iguais a zero, então sobram o quê? Transferência de calor, a entalpia e a energia cinética. Tá? A entalpia, num ponto qualquer, mais a energia cinética num ponto qualquer, vai ser igual a entalpia de estagnação, isso é H01 ou H02. Tá? Então, a taxa de transferência de calor dividido pela vazão máxima mais a entalpia na seção 1 é igual a entalpia na seção 2. A variação de entalpia nós vamos calcular como Cp vezes ΔT. Esse Cp ele é avaliado na temperatura média, entre a temperatura T1 e T2, ok? A variação de entropia para um gás ideal é dada por essa forma, e aqui nós temos a segunda lei da termodinâmica aplicada para um volume de controle no escoamento unidimensional, ok? O primeiro termo aqui é a taxa de transferência de entropia devido à transferência de calor. O segundo termo é a taxa de transferência de entropia devido à vazão máxima. E o terceiro termo é a taxa de geração de entropia. No caso, a pressão de estagnação no ponto 1 e no ponto 2 serão diferentes. O mesmo ocorre com a temperatura de estagnação. E aquela foi um caso. Outro caso, escoamento isentrópico de um gás ideal com área variável. No nosso caso, nós vamos ter o calor transferido vai ser zero e o atrito vai ser zero. Aqui, pegando aquela equação da entropia para um gás ideal, a gente fazia S1 igual a S2 ou ΔS igual a zero. A gente tira as relações de temperatura e pressão e densidade. Tá? K é a razão entre os calores específicos, Cp sobre Cv. Nós temos aqui agora a equação da continuidade, nós temos a área 1 e a área 2, nós temos aqui a equação de baixo, a equação da quantidade de movimento linear. Esse Rx ele vai sumir, porque não tem atrito. Tá? Nós temos as diferenças de pressão aqui entre uma seção e a outra, e nós vamos ter que a entalpia de estagnação, elas são iguais. No caso, a temperatura de estagnação também, a pressão de estagnação também são iguais. Tá? Que pode ser visto aqui, ó, nesse gráfico da entalpia em função da entropia. Poderia ser também temperatura em função da entropia, tá? O estado 1 tem uma energia cinética e uma energia térmica. A soma das duas vai dar a situação de estagnação. O mesmo ocorre para a seção 2, tá? A energia térmica na seção 2, mais a energia cinética na seção 2, a soma das duas vai dar a entalpia de estagnação. Okay? A equação da continuidade numa seção qualquer, que é ρ vezes V vezes A, tá? Levando em conta que a velocidade é uniforme na seção. Derivando, nós temos essa equação, ΔA sobre A mais Δρ sobre ρ mais ΔV sobre V igual a zero. Aqui, a gente tem, juntando as equações das relações isentrópicas, a gente tira essa relação aqui. Para um processo isentrópico, nós temos que ΔP sobre ρ é igual à velocidade do som ao quadrado. Juntando os termos, nós vamos ter essa equação principal aqui. Tá? Então, isso aqui que vai definir o que vai acontecer no escoamento com uma área variável. Tá? Importante é essa equação aqui. No primeiro momento, não tem tanta importância saber deduzir essas equações, tá? Importante é entender de onde elas vêm. Então, ó, nós temos aqui no escoamento subsônico, tá? O Mach é menor que 1, então isso aqui vai ser maior que 1, tá? Então, isso aqui tudo, tá? Vai ser positivo, tá? Então, ó, no canal divergente, a área aumenta, ok? Esse aqui é positivo. Esse aqui também vai ser positivo, o ΔP, então ele é positivo. Como aqui tem o sinal de menos, o ΔV vai ser negativo. Tá vendo? A velocidade vai diminuir. Então, no canal divergente, a área aumenta, a pressão aumenta e a velocidade diminui.
Então, o canal divergente é um difusor subsônico. E difusor é um dispositivo que desacelera o escoamento. Tá? Então, isso, agora o que precisa ficar claro, que canal é a estrutura física do tubo aí, tá? Né? No caso, quer dizer, não é um tubo, né? Na verdade é um tronco de cone, digamos assim, tá? Então, o canal, ele vai aumentar a área. Se ele é um difusor subsônico, significa que ele está desacelerando o escoamento. Então, isso aqui é o fenômeno que acontece, tá? O próximo é Mach menor que 1 no canal convergente. O Mach menor que 1, tá? Esse termo aqui vai dar positivo, ok? Isso aqui fica positivo, ok? Mas a área converge, a área é menor do que 1, então esse termo é negativo. Então esse ΔP vai ser negativo e esse ΔV vai ser positivo, porque o negativo com negativo vai dar positivo. Tá? Então, um canal convergente é um bocal subsônico, ok? O bocal é um dispositivo que acelera o escoamento. Então, ó, difusor é um dispositivo que desacelera, bocal é um dispositivo que acelera. Quando a gente fala nesses termos, significa o fenômeno que está ocorrendo dentro do canal divergente ou convergente. Tá? No caso, o canal divergente é um difusor que vai desacelerar o escoamento, e bocal, né, e o canal convergente, no caso, é o bocal que vai acelerar o escoamento. Para Mach menor que 1, beleza, é tranquilo. Agora, vamos ver o que acontece com o escoamento supersônico. O Mach é maior que 1. Ó, vamos analisar canal divergente, a área aumenta. Tá? Então, voltando, o Mach maior que 1. Então, esse termo aqui, essa fração vai ser menor que 1. Então, a área está aumentando, mas esse termo é negativo. Então, se é negativo, esse ΔP vai ser negativo. E o ΔV era para ser negativo, mas com esse negativo aqui vai ser positivo. Então, o que acontece num canal divergente? Né? No canal divergente, a velocidade vai aumentar. Então, o canal divergente é um bocal supersônico. Então, ó, o que está acontecendo? A área está aumentando fisicamente, a velocidade está aumentando, então ele atua como se fosse um bocal supersônico, o canal divergente, porque o bocal é um dispositivo que acelera o escoamento. Percebe? É o contrário do anterior. Agora, Mach maior que 1. Tá? Canal convergente, a área é menor que 0, ela vai diminuir, então ela é negativa. Então, ó, esse termo aqui é negativo, a área é negativa, então vai dar positivo. Tá? Então, ΔP é positivo. Se esse aqui é positivo, o ΔV vai ser negativo por causa desse negativo aqui. Então, no canal convergente, a área diminui, o ΔP aumenta e o ΔV diminui. Então, ó, no canal convergente, o canal convergente é um difusor supersônico. Então, o que acontece com o escoamento Mach maior que 1? O escoamento supersônico está entrando num canal convergente, fisicamente está diminuindo a área, mas só que a velocidade está diminuindo também. Então, ele atua como se fosse um difusor supersônico. Tá? Então, tome cuidado. Então, aqui está todo o esquema. Tá? Realmente confunde um pouco no início, mas não se preocupa não. Né? Isso com o tempo vai pegando jeito. Ó, o escoamento subsônico em cima e o supersônico embaixo. Aqui, ó, o que está o desenho é o que é o que é. Por exemplo, o primeiro aqui é canal convergente, esses dois do lado esquerdo, do esquerdo não, perdão, esses dois em diagonais aqui são canais convergentes e esses outros dois aqui em diagonal são canais divergentes. Tá? Então, esse canal convergente no escoamento subsônico, ele atua como um bocal subsônico, porque acelera o escoamento. O ΔP vai ser o contrário. O ΔP sempre é o contrário do ΔV. Tá? Quando ele passa quando o escoamento subsônico vai no canal divergente,
a velocidade vai diminuir. Então, ele vai atuar como um difusor subsônico. Agora, ó, percebam que estamos falando agora aqui, ó, de canal divergente, tá? A velocidade vai aumentar, então ele vai atuar como um bocal supersônico. Tá aqui, ó, mesma coisa que acontece aqui, ó. E agora, quando o escoamento supersônico passa por um canal convergente, o que vai acontecer? A velocidade vai diminuir. Então, ele vai atuar como difusor supersônico. Beleza? Então, tá aí. Bom, e no escoamento sônico, o que acontece? Claro, se a gente for levar o pé da letra, 1 dividido por 0 é indefinido, né, na verdade. Então, ó, o que acontece? Quando o Mach tende a 1, vai ter grandes variações, as pressões vão tender a ser altas e vai ter uma variação de velocidade aí, tá? Que tende para o infinito. Mas, para evitar isso, a gente tem uma tendência a essa área, né, ir para 0, quando o Mach tende para 1, tá? Então, ó, nós temos aí, ó, Mach menor que 1, escoamento subsônico, acelerar o escoamento em um canal convergente bocal subsônico. Para Mach maior que 1, escoamento supersônico, desacelerar o escoamento em um canal convergente, difusor supersônico. Quando acontece de desacelerar um escoamento supersônico, o escoamento unidimensional, né, nem sempre ele consegue explicar, mas acontece algumas ondas de choque, pode acontecer o descolamento da camada limite, ok? Então, acontece alguns detalhes aí, tá? Então, ó, para o escoamento isentrópico, a condição sônica só pode ser atingida em uma garganta com área de seção mínima. Então, se o escoamento está lá parado, você quer acelerar ele para escoamento supersônico, você tem que passar ele no bocal subsônico, um canal convergente, depois vai ter uma garganta de área mínima e passar ele por um canal divergente numa condição supersônica que também vai continuar acelerando o escoamento, tá? Então, olha aqui, ó, para acelerar isentropicamente um fluido a partir do repouso até uma velocidade supersônica, seria necessário ter um bocal subsônico, canal convergente, e um bocal supersônico, canal divergente, quando Mach é igual a 1 na garganta, chamado de bocal convergente divergente, ou bocal CD. Tá? Então, isso aí é o que é feito para acelerar o escoamento de 0 até a condição supersônica. Bom, nós temos aqui as relações isentrópicas, a relação entre as pressão de estagnação e pressão numa seção qualquer, a mesma coisa para a densidade, a mesma coisa para a temperatura, todos relacionados com o número de Mach. Aqui, para as condições críticas, a condição crítica quando o Mach é igual a 1, então é só pegar aquelas equações anteriores e fazer igual a Mach igual a 1. E a gente vai simbolizar as propriedades críticas com asterisco, ok? Igual aqui, ó, pressão de estagnação sobre pressão crítica. É igual a K mais 1 dividido por 2 sobre K elevado a K sobre K menos 1, ok? Se for o ar, com K igual a 1,4, nós temos esses valores aqui constantes. A relação entre a área e a área crítica, né, uma área qualquer e a área crítica, nós temos essa relação aqui, e nós temos aqui quando é válido para o ar, ok? Aqui nós temos a questão da velocidade crítica, ou que vai ser igual à velocidade do som, beleza? Então, nós temos aqui o estado de estagnação, que é igual a qualquer ponto, tá? O estado 1 e o estado 2, e o estado crítico vai estar mais abaixo, no nível de energia menor ou numa temperatura menor, ok? Então, aqui, ó, escoamento em um bocal convergente. O que acontece no escoamento com um bocal convergente? Nós temos aqui uma câmara que tem uma pressão de estagnação, uma temperatura de estagnação. Significa que o fluido está parado, né? O ar está parado, ele começa a ser acelerado até
a saída aqui, que onde tem uma pressão de saída PI. E aqui PB é uma pressão, é uma contra-pressão que sai aqui, passa pela válvula e vai para uma bomba de vácuo, ok? E diminuindo mais ainda às vezes a pressão. Bom, depende de cada situação aí. Aqui nós temos um gráfico, como se fosse da pressão em função da posição, tá? E aqui um gráfico da vazão máxima em função da relação aqui das pressões. O que acontece? Situação 1, né, a pressão na saída é igual à pressão P0. Então não tem escoamento e aqui a vazão máxima vai ser zero. Conforme vai se diminuindo a pressão, a contrapressão, tá? No estado 2, no estado 3, ele está ainda saindo numa condição sônica, uma condição subsônica, tá? Está saindo com Mach menor que 1 ainda. Então, a vazão máxima vai aumentando, até chegar numa condição limite em que na garganta, aqui na garganta da saída, né, que é a área mínima aqui, vai ser Mach igual a 1. Quando ele chega igual a Mach igual a 1, diz que o escoamento fica bloqueado. Não consegue, mesmo que diminua a pressão, aqui a contrapressão, o que vai ocorrer é que a vazão máxima vai ficar limitada a essa situação de Mach igual a 1. Tá? Se acontecer de ter uma pressão menor aqui na contrapressão, pode acontecer de ter umas ondas de choque que vai se propagar aqui para fora do bocal, ok? Então, ó, baixar a pressão, podemos ter condições sônicas na saída. A vazão, não necessariamente, né? Mas, ó, a vazão máxima ocorre quando se tem condições sônicas na saída, ou seja, tá? O Mach na saída é igual a 1 e a pressão na saída vai ser igual a contrapressão, que vai ser igual à pressão crítica, e nós temos o escoamento bloqueado, tá? Então, aqui é a relação das pressões, e aqui para o caso do ar, tá? Qualquer pressão na saída, que a pressão da saída sobre a pressão de estagnação, né? Esse aqui é o limite, 0,5283, tá? Então, a pressão de saída não pode ser muito menor que esse valor, que senão fica bloqueado, ok? É a vazão máxima do escoamento bloqueado, é a densidade vezes a velocidade vezes a área. Aqui, em função desses parâmetros aqui, da entrada, a gente consegue obter os valores, ok? Aumentar a vazão, ó, explicação para o escoamento bloqueado, né? Aumentar a vazão máxima além do bloqueio seria necessário que o Mach na saída fosse maior que 1, o que não é possível. Só é possível se tiver um canal divergente, que é um bocal supersônico. 2. O escoamento atingindo as condições sônicas fica insensível às condições ajusantes, ou seja, acontece umas ondas lá que o escoamento fica um pouco perturbado, ok? Aqui nós temos a condição de escoamento, um gráfico de escoamento bloqueado. Aqui é lá na câmara no início, tá? Aqui está tudo parado. Aqui já é na saída, que nós temos a condição crítica. E aqui é lá indo para o lado da contrapressão lá da válvula, da bomba de vácuo, tá? Então você tem esse deslocamento aqui, quando a pressão da contrapressão é menor que a pressão crítica, tá? Então nós vamos ter uma condição de escoamento não isentrópico. Se na saída a contrapressão for maior que a pressão crítica, a gente não vai ter esse lado aqui tracejado, tá? Para aqui, ó. E aqui, ao invés de ser T asterisco, vai ser o TE, que é a temperatura de saída, e ao invés de ser P asterisco, vai ser a pressão de saída, ok? E aqui nós temos um canal, um bocal convergente e divergente, o bocal CD, canal não, bocal, né? Então, o que acontece? Nós temos algumas situações. Existem mais situações, mas nós vamos nos limitar a essas, ok? Mesma coisa, a gente estudou até aqui, ó, que o T é a garganta, onde o Mach aqui no caso é 1, em algumas situações, tá? E aqui nós temos a saída,
O escoamento no início aqui, pleno, uma câmara, né? T0, P0, velocidade 0. Escoamento é acelerado um pouco, né? O Mach diminui, né? Até um valor mínimo na garganta, né? Quer dizer, ou melhor, mínimo não, ele vai aumentando, depois ele diminui, tá? Aqui ele diminui mais ainda e depois aumenta. Então, na condição 1 e 2, ele sai na condição subsônica. A contrapressão é maior que a pressão crítica, ok? E nós temos aqui quando o Mach atinge 1 na garganta. Então, o que pode acontecer com o escoamento? Ou ele vai sair na condição subsônica, ou ele vai sair na condição supersônica, tá? Que é a terceira opção ou quarta opção aqui, o item 3 ou 4. Nessas duas situações, o escoamento é isentrópico, ok? Então, porque as equações preveem isso, ok? Vai acontecer 5 se... aqui, quando o Mach é igual, o escoamento também já fica bloqueado. Vai acontecer a seção 5, ok? Quando a contrapressão diminui mais ainda, tá? E essas ondas de choque vão se propagar lá para a válvula e para a bomba a vácuo, ok? Então, esse aí é o caso de um canal, de um bocal convergente e divergente, ok? Bom, então acho que é só. Um grande abraço.